É uma empresa muito grande, é a maior empresa do setor dentro do Brasil. Sim. É melhor eu comprar uma empresa cara, muito boa, do que uma barata, muito ruim, que tem risco de quebrar. O cara tá começando. Quero um setor perene que não vai me dar problema. Mas é isso, montaria essa carteira com essas 4 empresas aí, eu acho que estaria boa pro longo prazo. Eu diria que acho que é raro você ver um momento onde a seguradora não vai dar uma oportunidade. Que você mais vê qualidade aqui no Brasil para sua estratégia, tirando o Banco do Brasil? O que você vê que é mais oportunidade, está mais descontado hoje? Cara, se você for olhar numa empresa que eu acho muito boa, tirando o Banco do Brasil, mas ainda falando de banco, pega o Itaú. Eu gosto de dar esse exemplo. O Itaú, historicamente, sempre negociou com prêmio frente a todos os outros pares. E aí tem aqueles caras que pegam aquelas regrinhas de bolso. Ah, não invisto em algo que tem mais de uma vez o patrimônio, de PL, não sei quanto. Cagada demais. Por quê? Porque o Itaú, existe um motivo do porquê ele negociar acima dos pares, historicamente falando. É um banco que nos últimos, eu diria que talvez nos últimos 10 anos, colocar aqui, teve um ROE médio de 18, entendeu? Num país de maluco como é o Brasil, de tanta incerteza. O banco conseguiu atravessar crise, diferentes presidentes, diferentes cenários internacionais, guerra para lá, guerra para cá, e mesmo assim mantém uma média de ROE muito boa. Isso mostra a expertise dos caras que estão ali em conseguir trabalhar isso num país difícil, que é o Brasil. Ou seja, se você for falar para mim, pô, Bruno, qual que é uma empresa que você teria na sua carteira para você levar para sempre? E mesmo pagando um pouco mais caro que as outras? Itaú. Porque o caro, ele compensa. Sim. É melhor eu comprar uma empresa cara, muito boa, do que uma barata, muito ruim, que tem risco de quebrar. Então, às vezes o pessoal fica com essa regrinha de bolso de, não, eu não posso investir em algo que está com prêmio frente ao par. E aí só fica com um negócio ruim na carteira. Qual que é o melhor cenário, né? Você pegar uma coisa muito boa, descontada. Melhor cenário do mundo. Mas às vezes não dá para fazer isso. Aí você pega um negócio um pouco caro, mas que é bom. E te traz tranquilidade na carteira. Então, Itaú, eu diria que é assim, o cara tá começando. Quero um setor perene que não vai me dar problema. Itaú. E hoje eu acho que tem boa margem, tem bom Exato, preço. eu ia comentar, por mais que ele seja negociado historicamente caro, tem momentos que ele tá, por mais que seja caro normalmente, ele tá um pouco mais barato do que o caro que ele já negocia. O pessoal tem que olhar o Itaú contra ele mesmo. Então, quando que o Itaú tá mais barato frente ao Itaú ao Itaú mesmo, né? E não frente ao Banco do Brasil, porque aí você sempre vai estar mais caro, né? Sim. O Itaú. Comparando com qualquer outro par do setor, vai sempre ser caro. Exato. E aí, às vezes, o cara vai pra outra, ao invés do Itaú, pensando, não, essa aqui tá mais barata. Só que a performance histórica que o Itaú tem, nenhum outro consegue ter essa mesma consistência. E eu até falo o seguinte, você prefere receber 8% de dividendo ao ano do Itaú, ou você prefere receber 10% ao ano de dividendo do Banrisul? Eu prefiro do Itaú. Eu prefiro do Itaú. Porque o Banrisul, ele é tão volátil no seu resultado, tem horas que dá 7% de ROI, tem horas que dá 14%, tem horas que dá 10%. Ele é tão volátil no resultado que é muito mais arriscado. E, claro, por mais risco, você recebe um retorno maior. Só que pela tranquilidade do portfólio para um longo prazo, eu prefiro receber 8% do Itaú, que tem 18% de ROI em média, entendeu? E acho que essa que é a questão que o pessoal tem que pensar também, às vezes. Exato, é caro, mas sempre você vê o resultado e ele surpreende pra cima. Isso dificilmente é ele surpreende pra baixo. Eu acho isso bizarro, porque o Itaú continua crescendo, parece que não para mais. Claro que talvez nada vá crescer para sempre, assim, né? Mas, mesmo assim, a história dele está provada, a expertise dele está provada. Não é à toa que eles são os maiores, né? Itaú é uma carteira, é uma empresa que na sua carteira, se eu não me engano, você não tem ainda. Eu não tenho, mas é isso. Eu sou um verdadeiro arrependido de não ter Itaú. Porque eu nunca quis ter Itaú, mesmo gostando, na verdade eu já tive Itaú, né? Mas aí eu acabei quando eu montei minha carteira do canal lá, eu acabei por preferir o Banco do Brasil, por uma questão que naquele momento, né, eu achava o Banco do Brasil trazendo um bom resultado, muito barato. Então seria aquele melhor quadrante, né, para comprar. Valuation muito baixo, com muito bom resultado. Só que aí eu deixei de lado, né? Então, preciso escolher um. Aí eu escolhi o Banco do Brasil. Mas eu pretendo colocar Itaú na minha carteira. Inclusive, ele tá no meu radar e eu devo colocar ele na minha carteira muito em breve, inclusive, também. E além de Itaú, que outras oportunidades você vê no momento? Para essa estratégia mais previdenciária e pode ser de outros setores também, energia. Eu vou falar de uma de energia aqui que é polêmica, mas eu tenho uma tese tem uma tese, né? Pode ser, o pessoal fala, o Bruno tá falando aqui, vai acontecer. Não sei se vai. Eu espero que vá, porque meu dinheiro tá nisso. Que é a Eletrobras. Eu tenho falado isso há muito tempo já. Há muito tempo de Eletrobras. Desde quando teve lá a questão do FGTS para colocar. Falei, cara, a Eletrobras pode surpreender para cima. Não em termos de preço, não tô nem olhando pro preço, porque o preço é uma consequência, mas em termos de resultado. É uma empresa muito grande, é a maior empresa do setor dentro do Brasil. E se você for olhar os últimos resultados, especialmente o último, ela tem direcionado uma coisa que eu acho muito bom, os investimentos para transmissão. Mas, Bruno, por quê?
Por que ela não continua em geração? Ela vai continuar. Mas o fato de ter transmissão vai trazer para ela muita previsibilidade de receita e vai permitir com que ela comece uma nova política de dividendos muito melhor. Então vai conseguir aumentar o payout, vai poder colocar mais datas certinhas de pagamento. E eu acho que isso vai ser um trigger muito importante para as pessoas. E ninguém está olhando. Ninguém está olhando ainda. Só que leva tempo, né? Não é amanhã. Então, se você quer levar uma elétrica para longo prazo, que hoje está barata, na minha opinião, Eletrobras. Claro que você não vai colocar, talvez, uma posição grandona na sua carteira, porque é uma tese que tem que se provar. Mas ter exposição acho que é excelente, assim, sinceramente. E o mercado já começou a ver isso. Porque o resultado já vai começando a se provar, né, do que ela tem feito. Então você pode ver, né, quanto que ela subiu aí desde do segundo tri, que anunciou o resultado e anunciou um bom dividendo. Antes de ter essa política forte e antes de ter terminado o turnaround dela. Então eu gosto muito da Eletrobras nesse sentido. E eu acho que ela pode ser uma boa pagadora de dividendo, pagar 10%, 12% de yield ao ano, assim como era a Taesa do passado, como o pessoal via. E detalhe, com potencial de destravamento de valor nas ações muito maior do que a Taesa, entendeu? Porque isso não está precificado na Eletrobras ainda. Então essa é a minha tese. Eu sou muito otimista, apesar de não ter uma posição tão grande, porque é uma tese, tem que se provar ainda. Aí outras que eu continuo achando que é boa. Pô, transmissoras puras, Isa Energia, né? Taesa eu acho que é uma boa empresa também. O pessoal fica falando muito mal de Taesa, eu não acho que faz sentido falar mal de Taesa. É uma boa empresa com uma boa expertise que está passando por um momento difícil, mas a partir de 2026 já começa a cair a alavancagem. Isso foi falado, não foi por mim, foi para a própria CFO, foi num podcast recente que eu fiz um react também. Então isso aqui é uma boa empresa também, muita previsibilidade para o portfólio. E aí, se o pessoal gosta de um pouco mais de distribuição, né, a CEMIG eu acho que é interessante nesse sentido. Mas tem que saber que ela está direcionando os esforços para a distribuição e tem mais risco, na minha opinião. Tem bem mais risco. Mas é isso, montaria essa carteira com essas 4 empresas aí, eu acho que estaria boa para o longo prazo. E seguros? BB Seguridade, Caixa Seguridade, o que você vê agora? Isso é sempre uma oportunidade, na minha opinião. Hoje mais ainda. Por incrível que pareça, né, BB Seguridade e Caixa também. Caixa é muito... primeiro eu vou falar de Caixa, depois eu falo de BB. Caixa é muito engraçado, se você abre o gráfico, eu não sou analista técnico, mas eu estou aprendendo um pouco de coisa técnica. Você vê que tem umas regiões de suporte e de resistência assim, em Caixa que são muito interessantes. Então fica ali... próximo do preço que a gente está, 13 e pouquinho, é uma região que depois sempre volta uma força compradora muito para a Caixa e ela volta a subir. E a gente está nessa região. Então eu tenho pensado, quero começar uma posição em Caixa. Eu não tinha. Aí eu olhei para isso e falei, cara, tem bom fundamento? Tem. Tem margem de segurança frente ao preço teto? Tem. Tem boa projeção de dividendo? Tem. Tem uma questão de diversificação boa que traria para minha carteira, que é sair um pouco da parte agro e um pouco para a parte habitacional, né, imobiliária. Que eu nunca tive essa exposição na minha carteira, assim, em alguma empresa. Tem. E aí a parte gráfica também, teoricamente, mostra um cenário, um momento interessante. Então eu acabei comprando. Por que eu acho legal de ter o seguro? Eu sempre falo isso, mas eu gosto de repetir porque sempre tem gente nova chegando. Porque é um modelo de negócio que também te traz uma questão muito anticrise, assim, na minha opinião. Claro que pode ter momentos onde vai afetar a empresa como todas as outras. Só que pensa num momento onde você tem uma crise bizarra no Brasil, sei lá, juros a 15, ou que seja, mais do que isso. Hoje, então, basicamente. Hoje. Pensa nisso, exato. Brasil 2025. É isso, é verdade. Pensa hoje. Pô, você tem a Caixa, que já tem um dinheiro, né, das suas apólices ali, já tem a grana que ela recebeu. Ela vai deixar esse dinheiro rendendo a 15, que ela deixa majoritariamente o seu dinheiro em pós-fixado ali. Então, vai render Selic, vamos colocar assim. Esse dinheiro fica rendendo, compõe lucro para a empresa e ela paga praticamente 100% de payout para os seus acionistas. Ao mesmo tempo que ela começa a trabalhar o cenário operacional dela, que é para emitir novos seguros, colocar dessa forma. E ela trabalha o mercado imobiliário, que teoricamente é um mercado forte no Brasil também. Apesar de não ser um mercado que cresce muito num cenário de juros a 15, mesmo que não cresça muito no cenário de juros a 15, o resultado financeiro dela cresce. E aí isso vai se compensando. Mesma coisa com o BB Seguridade na parte do agro, que tem um pouco mais de risco, talvez na minha opinião, por uma questão mais cíclica, né? Que a própria agronegócio tem algumas questões que a gente não tem controle, preço de commodity, clima, um monte de coisa, que talvez no mercado imobiliário você não tenha muito isso, mas é o mesmo cenário. Então a seguradora, eu sempre digo isso, para o pessoal que tem uma carteira previdenciária, quer se expor isso no Brasil, tem que ter. Porque, primeiro que está meio às vezes parece meio básico o que eu vou falar, mas eu acho muito real. Está meio na cabeça do brasileiro fazer seguro. E isso tem aumentado cada vez mais. Se você for pegar os dados, né, de anos para trás,
E pega de seguro alto, né? Só pra gente ver essa diferença. Olha como cresceu o seguro alto nas pessoas. Antes você não tinha muito essa ideia de ter seguro. Hoje em dia você tem. Mesma coisa para seguro residencial. Antigamente as pessoas não tinham muito seguro para casa. Hoje em dia um monte de gente tem seguro para casa. Muitas vezes é obrigado até. Exato. Que muita gente é obrigada. eu moro de aluguel e eu fui obrigado a contratar o seguro incêndio da casa. Exatamente. Então, tipo, isso é um negócio que também é meio cultural. Então já traz pra gente essa... Uma dessas oportunidades poderia ser isso, né? Essa mudança cultural. Mas o modelo de negócio é muito sólido. E aí, tendo um bom preço, acho que vale comprar. E ao mesmo tempo, quando o juro estiver baixo, então a remuneração do caixa vai ser menor, porém o juro baixo já é um trigger gigantesco, o mercado imobiliário está mais aquecido. Exato. Então quando o juro está baixo, o preço de imóvel sobe, a galera compra mais, vende mais, mas mais seguro também. Então um compensa o outro. Exato, eu concordo 100%. Às vezes o pessoal me perguntou assim, pô, mas por que você acha que caiu, por exemplo, o BB Seguridade? Que caiu bem, né? Tinha batido sua máxima histórica, 42 e pouco, tá 32 agora. Por que caiu? Sendo que o resultado tá bom. E de fato, o resultado tá bom. Eu acho que tem dois fatores. Primeiro, acompanhou muito a queda do Banco do Brasil, apesar de, na minha opinião, não fazer sentido. O Banco do Brasil caiu e BB segue cair por conta disso, mas eu acho que tem esse movimento do mercado como um todo. E muita gente ainda coloca tudo como se fosse a mesma coisa. Coloca, O pessoal coloca como a mesma coisa, então acho que tem esse movimento. E a segunda questão, que aí é um risco, mas eu não acho que é um risco tanto para você vender, que é o baixo crescimento dos prêmios emitidos da BB Seguridade, que já tem se mostrado desde o último resultado. E aí eu sempre gosto de falar, entenda por prêmio emitido como o cara que vai... A receita que vai entrar para a BB Seguridade do seguro que o cara contratou. Entendo dessa forma. Então, o prêmio emitido é a primeira proxy assim, que você tem de uma geração de receita para a companhia. Então, isso está crescendo menos. E aí, o que o pessoal pode estar fazendo a conta? O que eu acho super justo. Vai crescer menos o prêmio emitido. Qual que vai ser o lucro operacional? E no cenário futuro, se com a queda da Selic, como que vai cair o resultado financeiro? E qual vai ser o lucro? Então, acho que o pessoal pode estar fazendo esse ajuste de conta, que eu acho justo, projetando dividendo, projetando o que vai acontecer e reajustando a posição. Agora, R$32, mesmo nesse cenário, ainda está muito barato. Essa é a minha conta, né? Que eu fiz. Mesmo com essa queda de resultado operacional, de lucro operacional nesse sentido, e queda de lucro financeiro, mesmo assim, na minha opinião, continua valendo um bom preço ainda na casa dos 32. Então, continuo comprando. É tudo uma questão de preço, né? Se não valesse a pena, continuaria sendo uma boa empresa, mas não no momento de comprar. Sim, exato. Aí é aquele ponto onde você congela, você para de aportar e vê o que é mais oportunidade no momento para comprar. Para de e aportar, continua recebendo dividendo e foca em outro. Mas o seguro, eu diria que acho que é raro você ver um momento onde a seguradora não vai dar uma oportunidade. Eu diria que tem que ser muito raro. Tem que ser um cenário onde o operacional e o financeiro está muito ruim. Que acaba sendo muito mais improvável de acontecer. Eu tenho essa opinião, que eu acho que é um pouco improvável de acontecer. A não ser que aconteça, sei lá, não renovou o contrato com o Banco do Brasil, BB Seguridade. Aí você perde um puta canal e realmente poderia afetar muito a empresa. Não deve acontecer isso. Tanto falado pelas duas empresas, inclusive. Não acho que isso vai acontecer. Mesma coisa com a Caixa. Então, acho que isso não deve acontecer e não vejo como um risco. Quer dizer, vejo como risco, mas muito improvável, né? Minha opinião é essa. Então, continuo comprando. Acho uma boa oportunidade. E na parte de commodities, Petrobras. Eu acho que hoje a gente tem um bom preço de Petrobras. Realmente é. Não significa que não tenha risco. Não sei se vocês concordam com isso. Claro que tem risco. Mas eu acho que Petrobras a 30, eu acho que está muito, muito atrativo. Poderia estar melhor. Sempre poderia. Mas eu acho que está boa. Também. Exato. E eu vejo que o principal que acaba sendo uma oportunidade de entrar em Petrobras, petróleo, é principalmente quando existe um medo grande de recessão. Que nem a gente teve aí na taxação, não vai ter recessão, Exato. vai acabar tudo, aí vai lá para baixo. Então, Exato. eu vejo que é nesses momentos que dá para entrar com mais força ainda. E ainda a gente tem coisas no preço, por exemplo, a margem equatorial, que Não acho que tá no pode preço entrar ainda isso. também. Eu não acho que está nada no preço. Eu acho que o pessoal não considera a margem equatorial. E eu lembro quando eu estava aqui, da última vez, a gente falou disso. Não andou muito, né, de lá para cá, mas né, aquilo, tá andando a passo de tartaruga. Mas eu acho que o pessoal não considera. E isso vai ser muito bom para a empresa daqui 10, 12 anos, eu diria. Então não é para agora. Só que lembra, né? Se você está montando uma carteira previdenciária de 40 anos, 10, 12 anos, é tranquilo, né? De você esperar. Então eu acho que é muito bom também. E a Petrobras, querendo ou não, ela é muito estratégica também pro país. É muito difícil e é muito... Se nem em 2016, 2015 conseguiram quebrar a empresa... E virou a mais endividada do mundo ainda, né? Com tudo que aconteceu... Depois disso tudo ter acontecido, eu acho muito improvável que esse mesmo cenário se repita, né?
de corrupção absurda e tal. Então acho que a governança melhorou bastante e ela acaba sendo muito estratégica para o país também, né? Nesse sentido. Então tem muitos envolvidos, empresário, são muitas entidades, assim, são muitos stakeholders envolvidos. Eu acho que é difícil de deixar acontecer com a Petrobras o que aconteceu no passado. Por isso que eu acho que é uma questão de você aproveitar os bons preços e comprar nos piores momentos possíveis, né? Então, risco de recessão, um cenário onde a empresa decidiu investir mais e parou um pouco do dividendo, que isso também faz preço para baixo, né? Porque o acionista quer o dividendo. São nesses cenários que eu acho que tem que comprar, porque aí você vem a sua gordura lá para frente. E eu vejo que tem um alinhamento de interesse muito grande, porque, beleza, pode acontecer do governo colocar o dedo lá e atrapalhar de alguma forma, mas eles precisam do dividendo também. Precisa? E com o déficit a gente tem as contas públicas, ainda mais o dividendo eles precisam, então eles vão ter que pagar de alguma forma. Precisa. Assim, o pessoal fica falando, pô, Bruno, mas e com esse governo? E com o outro governo? Falei, gente, o governo, infelizmente, a gente não controla, entendeu? Eu não controlo o que o Lula vai fazer. Eu não controlo o que o Bolsonaro fazia no governo dele. Ou o que o Temer fez. Ou o que a Dilma fez. Ninguém controlava isso. Infelizmente é isso. Então, para comprar estatal, você tem que ter isso na mente. Vai ter um governo que pode fazer merda. Ou vai ter um governo que pode fazer algo muito bom e te pagar 60% de yield. Sim. Entendeu? Que pode direcionar a empresa no sentido estratégico dela de focar naquilo que gere muita grana. Então, assim, isso não está no nosso controle. Coloca no preço.